Fala pessoal, bom, essa semana aqui de férias então, tô usando para gravar alguns vídeos com relação aos problemas que eu tenho visto na escola aqui na Alemanha, fazendo um comparativo com escolas aí do Brasil, escolas que eu já trabalhei. Então, o meu segundo tema aqui, ontem eu falei da falta de recursos, hoje o segundo tema aqui é um problema que eu vejo menos acontecer aqui na Alemanha, mas que aí no Brasil também acontecia muito, que é a quantidade de alunos numa sala de aula. Eu escutei muito de diretores, quando era, às vezes, época de vender a escola para pais, e aí vale para vocês pais, isso também é um alerta, da ideia de que as salas são pequenas, trabalha-se com um número pequeno de aluno, e que isso vai ajudar o aprendizado. Bom, primeiro, o que é um número pequeno de aluno e qual é o ideal? Para mim, o ideal é um professor para um aluno. Não tenho o que falar, esse é o ideal. Por quê? Porque eu vou olhar para esse aluno, eu vou saber qual é a dificuldade dele, qual é a necessidade dele, como que eu posso fazer ele aprender melhor. Enfim. Se eu for ficar aqui discutindo, esse é o ideal. O ideal, tô falando lá, o ideal máximo. Isso é possível? Não. Isso tá bem longe de ser possível. Primeiro porque a gente não vai ter a quantidade de professores ou de pessoas no mundo para ensinar todos os alunos. Então, não tem como. 2, 3, 4. Hoje, o que se entende como ideal, isso... Pesquisa diz que são 20 alunos ali, no máximo 20 alunos por sala. Ainda assim, não é tão fácil você administrar 20 alunos numa sala de aula. Só que, vamos lá, quantos alunos tem a sala de aula de vocês? Aposto que mais de 20, aposto que mais de 25, muitas vezes 30, muitas vezes 40, muitas vezes 50... Já dei aula, claro, terceiro colegial ou cursinhos preparatórios para vestibular, a gente está falando aí de uma outra questão, eu sei, mas existe sim salas com 100, 200, 300 alunos. Isso é diferente. Num processo de aprendizagem, aí lá para o ensino fundamental, ensino médio, trabalhar com 20 alunos ainda assim hoje não é tão fácil, porque a gente tem, entre fatores aí, vários fatores. E aí, primeiro aqui, que eu anotei é atenção individual limitada. A gente não consegue dar atenção individual, Se eu estou trabalhando com 2, pronto, eu já não tenho atenção individual, eu estou dividindo essa atenção. E é claro que com 2, seria mais fácil, mas com 20, em 40 minutos, em 50 minutos, onde eu tenho que mostrar o conteúdo, passar o exercício. E aí, por que eu tô falando isso? Eu trabalhei muito tempo na minha vida como monitor, de aluno, onde o aluno vinha à tarde para mim, fazia pergunta e eu trabalhava ali, com ele, ou mesmo tem muita aula particular. E nas aulas particulares eu sempre tinha o feedback, acredito que muitos professores de aula particular também tenham tido esse feedback de tipo, nossa, com você eu consigo entender. Aí a gente vai entrar em 2 fatores. Primeiro, porque o aluno já está vendo a segunda vez, eu já falei isso num vídeo, toda vez que a gente vê a segunda vez determinado conteúdo, ou o nome de alguém, ou o telefone de alguém, já fica mais fácil aquilo na nossa cabeça. Então esse é um fator. Mas trabalhar na aula particular é muito mais fácil, você está num papel muito mais fácil e bom para você aí. Por quê? Porque o aluno está ali, a atenção é totalmente sua, ou o professor está ali totalmente para o aluno. Então, claro que numa turma de 20, isso não tem o que a gente fazer. E a gente precisa, nós professores aí, malabarismo, mágica, alguma coisa da cartola, a gente precisa tirar. Isso é um problema que a gente não vai resolver, Talvez, hoje com internet, vídeos, a gente pode ser o facilitador, mostrar várias maneiras com que eles possam aprender, mas a nossa explicação atingir os 20 da mesma maneira, isso é muito difícil. A não ser que nós consigamos ao tempo, mas isso não dá, porque a cada ano eles vão trocando, Não é uma... Eu fico fazendo um paralelo aqui com a academia na minha cabeça, Porque na academia eu tenho também, às vezes, 20, 30, 40 alunos na minha frente, mas primeiro ali eles estão porque eles querem, é uma repetição coordenada de exercício, então teoricamente é um pouco mais fácil do que
uma repetição intelectual de exercício, né, onde ele precisa às vezes assimilar, entender e reproduzir aquele conteúdo. Então, às vezes paralelo fica um pouco difícil de fazer, mas, né, tipo, individual mesmo, só quando tá ali tete a tete. Bom, meu segundo ponto aqui que eu linkei é dificuldade de manter a ordem. Se a gente tem 2 pessoas numa sala, elas vão querer conversar 1 hora. Pronto, já é difícil agora com 20 pessoas, onde você tem ali a relação entre todas elas. E a molecada, hoje, na puberdade, e né, redes sociais e tudo que eles têm para conversar, manter a ordem não é tão fácil. A não ser que você conte história. Se você contar história para eles, eles vão ficar muito atentos. E às vezes contar história para um professor de matemática pode falar, tem os matemáticos, né, quando eles descobriram. Não é tão fácil no dia a dia, em todas as matérias, em todo momento. Então, manter a ordem com certeza também é algo difícil hoje em dia, não é tão fácil, né? Esse é um problema. Quanto mais alunos você tem, mais difícil isso vai ser. Por isso que trabalhar com um número reduzido de aluno facilita para os alunos aprenderem, para o professor ensinar e tudo fica, né? Olha só, muito mais lindo. Bom, um outro link ou uma outra questão que eu coloquei aqui, só para falar, né? Essa dificuldade de ordem aqui na Alemanha, vou ser muito sincero, eu tenho uma dificuldade muito maior, muito, mas absurdamente muito maior de manter a ordem dos alunos aqui na Alemanha do que aí no Brasil. Aí você pode falar, talvez a língua, hoje que eu falo um pouquinho mais, isso está sendo um pouco mais fácil, mas eu preciso agir de forma muito mais dura com eles do que eu agia no Brasil para manter a ordem. Ainda não consegui pegar qual é o ponto, porque se é a cultura deles aqui mesmo, né? E eu escuto muito dos alunos, e não só dos alunos de filhos, você precisa gritar com a gente, professor. Isso me dá uma dor de cabeça. Gritar, será mesmo que a gente precisa gritar? Eles estão tão acostumados com essa questão de gritar e falar bravo com eles, e escutar dos alunos que eles querem isso para manter a ordem, me dói um pouquinho. Então, assim, na Alemanha, as salas não são o que eu imaginava, que era perfeito, os alunos quietos, né? Igual a gente vê muitos vídeos no Japão. Ou tomar muito cuidado com esses vídeos que a gente vê, porque o vídeo é um recorte. Já vi, às vezes, a diretora entrou na minha sala e os alunos ficam quietos. Então, né, o tete a tete, você e os alunos ali, só você sabe o que acontece naquelas 4 paredes enquanto você está dando aula. E pegar eventos cortados, uma pesquisa, ou isso é muito difícil. Então, sim, nessa questão de ordem aqui, eu tenho muita dificuldade e com o tempo eu estou entendendo como é que eles gostam, tem que ser um pouquinho mais duro, mas não é mil maravilhas não, como muita gente pensa. Outra questão, né, indo para o meu terceiro ponto aqui, é a avaliação eficiente. Pronto, isso, né, eu acho que aqui a gente quebra a escola, ou a gente quebra o aprendizado hoje, porque cada pessoa, cada indivíduo nesse mundo tem um jeito diferente, às vezes, de ser avaliado, ou consegue, né, se mostrar melhor para determinado conteúdo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de fazer prova, eu sei que muita gente vai falar a mesma coisa, mas na hora da prova tem vários fatores que influenciam, né? Tipo, nervosismo. Claro que se eu estiver bem preparado é mais fácil, isso eu sempre falo, né? Estar bem preparado faz toda a diferença. Mas parece que naquela hora da prova ali você tem a mesma questão e você fala, putz, pode ser essa ou aquela resposta, que se você não tivesse na hora da prova, você vai falar, essa é a resposta certa. Mas acho que isso acontece com todo mundo. Mas sem dúvida nenhuma, quanto mais alunos você tem, mais difícil é de acertar na forma de avaliar. Porque, vamos ser sinceros, se a gente tem uma rotina muito corrida de aulas atrás de aulas, a melhor forma de avaliar é fazer uma prova padrão, entregar para eles, corrigir, pronto, acabou, né? A gente não vai ter tempo. E desculpa, gente, você pode vir aqui e falar assim, mas você não é professor, tal. Não dá, é ineficiente também, a gente não consegue matar um leão por dia para comer, para sobreviver, para poder fazer coisas que a gente quer, dando uma aula para uma turma. Aí eu poderia fazer, né? Tipo, chamada oral, pegar um aluno.
com 10, 15 salas de aula, com cada uma com 40 alunos, 30 alunos, humanamente impossível. Desculpa, mas é humanamente impossível. Esse é um problema que talvez com inteligência artificial hoje, com outras formas, outros programas, a gente consiga talvez encontrar uma forma de avaliar os alunos aí de certa forma, né, onde a gente possa abranger todos eles nesse conjunto e dando as suas especificidades e individualidades. Bom, para o vídeo não ficar muito grande aqui, eu já tenho, né, vários pontos, talvez eu faça uma versão 2, mas eu vou falar de mais um ponto aqui, que é a variação de estilo de aprendizagem. E aí a gente entra, né, seguindo então essa variação de avaliação também. Cada pessoa, né, nós temos 3 tipos de pessoas. A pessoa que aprende melhor auditivo, que escuta mais, pelo menos na academia isso funciona muito legal. O visual e o sinestésico. O visual é aquele que precisa ver, né? Então, por isso que a gente escreve na lousa. Por isso que é muito importante um professor tentar fazer essas 3 coisas com os alunos, né? Porque eles vão ter 3 maneiras diferentes. O auditivo é aquele que escuta, que vai aprender muito mais escutando o professor. O visual é aquele que vai ver o que o professor escreve na lousa, vai anotar, vai conseguir fazer a simulação. E o sinestésico é aquele que precisa, às vezes, né, na academia, pelo menos a gente fala do toque, ó, correção de postura, né, o seu ombro aqui, mas na sala de aula eu vejo muito isso com aquele aluno que precisa de um exemplo prático ali, onde eu vou fazer ele ser o ator principal dessa questão para poder resolver o problema dele. Então, o sinestésico, né, na escola é um pouquinho mais difícil porque você vai muito mais na especificidade do aluno, né, voltando aí dois pontos que eu levantei aqui. Mas o visual e o auditivo a gente consegue de certa forma, né, preparando uma lousa bem legal. Por isso que é muito importante o professor pensar muito bem na lousa, com links e também como ele fala a matéria para poder tentar abranger todos. E claro, de novo, com a quantidade de alunos que você tem, pare de pensar que você vai conseguir agradar todos. Ah, mas o professor tem. Quem disse que o professor tem? Né? A gente tem o maior exemplo da história, acreditando ou não, Jesus Cristo não conseguiu agradar todos. Como é que um professor vai conseguir? Ah, mas são só 40. São só 40 que estão ali, né, com culturas diferentes, com famílias diferentes, cada um tem um jeito, às vezes não tá num dia legal. De novo, a internet é um grande aliado. Tem inúmeras aulas online, vídeos, disciplina. Por isso que eu falo muito para os alunos. Hoje a desculpa de que não entendeu, ela não existe mais. Antigamente, quando só tinha um professor, você não tinha tantos livros didáticos, não tinha acesso à internet, essa desculpa, tá bom, caía. Agora, hoje eu falo para os meus alunos, eu disponibilizo para eles vários links toda vez de professores. Ah, mas eu não entendo com esse. Busca outro. Ah, mas eu não entendo com o outro. Busca outro. E sempre se dá um jeito. De novo, nós aqui trabalhamos com uma média de 20, 25 alunos por sala. Isso, né, não é tão fácil. Eu tenho uma sala de 15 alunos e toda semana 3, 4 faltam, então são 10, 11 alunos. E mesmo assim, eu não consigo trabalhar com eles especificamente. Eu não consigo, né, fazer com que todos aprendam comigo ali naquele ambiente. Posso eu ser errado? Sim, com certeza. Não estou falando que eu sou, né? Minha aula é espetacular e eles vão entender sempre. Mas essa questão da quantidade dos alunos, eu acho que existem hoje várias ferramentas e, de novo, a gente precisa muito se unir, né? Os professores são muito desunidos. Eu acho que se a gente tivesse um lugar onde cada um pudesse compartilhar suas ideias, aqui é um lugar, né, onde pode escrever aqui embaixo ou gravar vídeo. Eu tenho procurado vídeo de outros professores na internet também para poder ter uma ideia nos meus vídeos e pegar ideias e tentar discutir em cima dessas ideias. Mas eu acho que a gente precisa se ajudar. Precisa se ajudar para poder melhorar não só o ensino, mas também o nosso ambiente. Melhorando o nosso ambiente, a gente vai ter com certeza professores menos estressados. Um dos meus primeiros vídeos foi falando disso, né, da quantidade de professores estressados e com problemas psicológicos aí hoje em dia. Então, se a gente trabalhar isso nesse mundo maluco que a gente vive, eu tenho certeza que
logo logo a gente vai ter professores mais animados, mais divertidos e esses problemas a gente vai conseguir resolver. Bom, enfim, de novo, a Alemanha, né, não é aquela mil maravilhas que muita gente pensa, país de primeiro mundo, tem também os seus problemas aqui, esses problemas eu enfrento, mas de novo, eu estou tentando enfrentar de uma forma otimista e tentando encontrar maneiras para solucionar. Eu acho que você aí do outro lado, tenta fazer também, a gente consegue, eu tenho certeza que a gente pode fazer a escola melhor, os alunos melhores, mas a gente tem que parar de esperar ou jogar a desculpa nos outros, esperar que a solução venha. A gente é a solução, nós somos a solução, o ser humano é a solução, você. Vai lá, bora!